Outro assunto de destaque na cúpula do Mercosul foi o andamento ou a falta de avanço sobre o acordo com a União Europeia, o freio. A expectativa era de que o Tratado de Livre Comércio fosse assinado neste fim de semana, mas acabou sendo adiado. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Tudo bem, professora? Bem-vinda ao nosso plantão de sábado. Bom, eu queria que a senhora começasse trazendo para a gente um pouco do que aconteceu no meio do caminho. O Lula falou ali da conversa com a Giorgia Meloni, da Itália, em razão, né, pelo menos essa é a justificativa ali, de uma reação dos agricultores, ter pedido mais tempo, mas está afirmando e dando a certeza de que em janeiro isso será solucionado. Dá para acreditar, professora? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente vivemos agora uma incerteza, porque havia muita expectativa que o acordo fosse ratificado na cúpula presidencial do Mercosul na data de hoje. Como a notícia bem colocou, houve um ar de frustração, uma atmosfera de descontentamento, porque foram muitos anos, 26 anos de negociação, e ao longo desses 3 anos do governo Lula, houve um empenho muito grande, não apenas para negociar intrabloco, mas também negociar em nível doméstico, ou seja, com os diversos setores que formam a economia do Brasil, assim como uma negociação muito próxima com a União Europeia. Sabemos que há setores europeus que são contrários, mas é importante dizer que o acordo ele parece, inclusive, privilegiar, em termos gerais, mais a União Europeia do que o próprio Mercosul. Assim, houve uma frustração grande, porque, a princípio, nós estamos cedendo mais do que a União Europeia e, mesmo assim, eles estão descontentes, porque, claro, em qualquer acordo, qualquer negociação, sempre teremos setores que serão mais beneficiados e outros mais prejudicados. Lembrando que o acordo prevê, inclusive, 10, 15 anos de adaptação à liberalização comercial e, inclusive, novas salvaguardas que foram estipuladas na terça-feira dentro do Parlamento Europeu. Assim, claro que houve uma frustração, mas, a princípio, o governo Lula se mantém na expectativa de uma nova oportunidade no dia 12 de janeiro, quando pode ser ratificado finalmente pelo Conselho Europeu. A senhora pontua algo que o Lula também traz nas recentes manifestações dele, o presidente, quando ele fala, olha, não tem razão dos países europeus estarem travando esse acordo, porque sim, ele é mais benéfico hoje para a Europa do que para a gente. Então, não faz muito sentido. Em que aspectos, professora, esse acordo privilegiaria, então, os europeus e por que motivos ainda essas resistências de alguns países? A princípio, o maior beneficiado europeu em relação aos setores seria o setor industrial. Lembrando que a Europa é bastante industrializada, sobretudo países como a Alemanha, como a própria Holanda. Assim, esses setores seriam muito mais beneficiados do que o próprio agronegócio do Brasil e do Mercosul, que vai ganhar com o acordo, mas está limitado em relação às medidas de salvaguarda ou mesmo diante certo protecionismo ainda em relação à política agrícola comum europeia, que protege há décadas a agricultura europeia. Mas se nós formos fazer um cálculo, é claro que a tendência é que os dois blocos ganhem, porque a nossa indústria também poderia ganhar novos investimentos, bem como comprar tecnologia e insumo sem pagar tarifas. Então, a indústria também atualmente do Brasil é defensora do acordo entre Mercosul e União Europeia. Temos que lembrar que o contexto internacional ele é muito retraído, contrário à liberalização comercial. As tarifas impostas por Trump vêm afetando várias regiões do mundo, se não o mundo como um todo. Assim, tanto para a Europa seria interessante manter esse mercado privilegiado, bem como para o Mercosul manter uma relação contínua e de estabilidade no comércio com a Europa.
Para onde vai essa conta dessa frustração, professora? Porque nós éramos grandes entusiastas, queríamos resolver isso nessa data inicial prevista. Quem está dividindo essa conta pelo não avanço dessa proposta? Certamente os europeus pagam um preço ainda maior, porque nós não podemos nos esquecer que atualmente a Europa ela está muito dividida. Pela guerra na Ucrânia, que já completa aí alguns aniversários, ou seja, a Europa vem sendo muito afetada por esse conflito e por uma relação difícil com os Estados Unidos. Da mesma forma, o Brasil e os países do Mercosul e da América Latina em geral vêm buscando novas parcerias mundo afora. Importante lembrar, por exemplo, que a despeito desse acordo, o Brasil não vai deixar de comercializar com a China e ampliar o comércio com os países asiáticos. Assim, para a Europa, não firmar o acordo de preferência comercial conosco é também dizer, olha, vocês têm mais agora fôlego para negociarem com o resto do mundo, porque o Brasil não vai se prender, e é o que o Lula já disse, a esse acordo. Nós queremos o acordo, mas hoje mesmo na cúpula foi dito, nós não temos o tempo eterno para esperar a decisão da Europa. Fato é que a Europa também é formada por 27 países que têm muitas diferenças entre si. Ou seja, é um processo de integração que acomoda muitos países com interesses distintos. Portanto, como analista, eu também reconheço que não é fácil, ao conhecer as instituições europeias, caminhar tamanha heterogeneidade entre os países. Assim, é um desafio grande para eles também. Professora Regiane Bressan, que atua na área de relações internacionais no curso da Unifesp. Muito obrigada pela sua participação no plantão de hoje. Até uma próxima. Fico à disposição. Até uma próxima. Tchau, tchau.